Vamos entender como que funciona a nossa pele, qual a função dela, como que é que a gente poderia entender um pouquinho mais do maior órgão do nosso corpo. Então isso daqui é um pedacinho de pele saudável em grande aumento. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a função primordial da pele é proteção. Ela protege o quê? Ela protege o nosso ambiente interno do externo, contra micro-organismos, poluição, radiações, da gente entrar na água e não entrar água na gente, nem da água sair. Então vamos entender. Basicamente aqui a gente tem duas estruturas. A gente tem daqui do 1 para cima, essa parte mais escura se chama epiderme e essa parte aqui de dentro se chama derme. Vamos entender a epiderme. A epiderme é uma camada de células mortas que tem a espessura de uma folha de papel. Mas, apesar de tão fina, ela é uma verdadeira couraça impermeável. Ou seja, tudo que teoricamente encosta aqui não deveria passar para cá. O que passa? Hormônio e corticoide. O restante fica restrito aqui em cima. É a função básica dela manter o que está fora, fora e o que está dentro, dentro. Ela é tão importante que se uma pessoa se queima, um grande queimado, que abre uma área muito grande, esse paciente pode vir a falecer por causa de infecção. Por quê? Porque você tira aquela proteção externa, os micro-organismos entram em contato direto com a parte viva. E aí, isso pode gerar um problema muito sério, muito grave para o paciente. Apesar de tão fininha, ela é fundamental para a vida. Vamos entender agora a derme. A derme é a parte viva da pele. É onde a gente tem os vasos, os nervos, as glândulas, os folículos pilosos. E isso daqui, olha, esse rosa é o colágeno. Colágeno é uma proteína e quanto maior for a densidade dessa proteína, mais estrutura essa derme vai ter. Eu sempre explico assim, que uma criança, um adolescente, o tamanho da derme ela é tão grossa que ela parece um colchão. A gente não consegue dobrar um colchão, mas se essa derme afinar com o processo natural de envelhecimento, a gente perde cerca de 1% de colágeno ano e a partir dos 20, 25 anos, essa densidade vai caindo cada vez mais. Ou seja, essa pele afina. Então, voltando para o colchão, a gente não dobra um colchão, mas dobra um colchonete, não dobra? Quando vira colchonete, a gente forma rugas, faz flacidez. Então, o nosso objetivo na dermatologia, no processo de rejuvenescimento, é fazer essa derme ficar mais grossa, ficar mais estruturada. E para isso, a gente precisa induzir a produção de colágeno. Quando a gente pretende induzir a formação de colágeno, não adianta eu ficar passando o produto aqui na superfície. Por quê? Porque eu vou estar restrita à epiderme. E se ela estiver íntegra, se ela estiver perfeita, ela vai manter esse produto lá fora. Agora, quando eu desejo chegar aqui, eu tenho que começar a utilizar elementos ou de injeção ou de aplicação de produtos que penetrem um pouco mais. Um desses métodos de injeção, de indução de colágeno, são os bioestimuladores de colágeno, que nós injetamos nas camadas mais profundas da derme, a pele absorve por completo, o medicamento não fica lá dentro, só que ele responde produzindo colágeno. Então, nós aumentamos não somente a produção de colágeno, mas também a gente aumenta a produção de elastina, que dá essa força de tensão para a pele, e nós aumentamos os glucosaminoglicanos, que são substâncias que aumentam a hidratação. Então, toda vez que a gente utilizar desse método, a gente vai ter uma resposta de produção geral desses elementos. Os bioestimuladores vão tratar da flacidez. Então, quando a gente produz o colágeno, esse colágeno ele tende a ser um colágeno mais retraído, um colágeno que faz uma força de tensão maior. E por conta disso, a gente consegue induzir o que eu chamo de efeito cola. O que é o efeito cola? É como se nós colocássemos lycra na roupa. Essa roupa cola de volta. Quando a gente põe lycra na roupa, o que ela faz? Ela cola no corpo. O mesmo efeito a gente vai ter quando a gente pensa em aumentar o colágeno através dos bioestimuladores. Um outro método que nós atingimos a derme e que a gente consegue induzir a produção de colágeno é o peeling de fenol. Vamos entender o peeling de fenol. Ele é um peeling de médio a profundo que ele consegue chegar nas camadas mais profundas da derme. Todo o processo de envelhecimento que acontece, rugas, manchas, aquela mudança de estrutura da superfície da pele que a gente enxerga como envelhecimento, tudo isso no peeling de fenol
é eliminado. E aí, a nossa pele, quando ela se sente agredida, por exemplo, por um peeling, ela vai se regenerar, porque a função dela não é proteção, ela tem que proteger o nosso corpo, a nossa parte interna da externa. O que ela faz? Entende que ela sofreu uma agressão, ela vai lá e se regenera de dentro para fora. E com isso, a gente tem uma propriedade muito exclusiva do fenol, que é esse aumento importantíssimo do colágeno. O fenol triplica, quadruplica, multiplica por 10 a quantidade de colágeno da pele. Então você imagina tudo isso em colágeno, é como se fosse uma grande lycra, ele cola de volta no corpo. O peeling de fenol, ele somente pode ser feito na face, porque nós dependemos das unidades pilosebáceas para a pele se regenerar. Então, a primeira contraindicação extrema é que não pode ser feito no corpo. O único local que a gente utiliza o peeling de fenol é na face. Mas ele é brilhante. A gente consegue rejuvenescer intensamente aquele quadro de envelhecimento mais profundo. Por quê? Porque ele é o único peeling capaz de chegar aqui no fundo e de tudo aquilo que está envelhecido, ele induzir a regeneração. Então é como se nós resetássemos a pele. Aquela pele envelhecida vai embora e surge em 10 dias, 15 dias, uma pele muito jovem. O peeling de fenol nos traz resultados incríveis, mas ele deve ser feito por um profissional habilitado, ou seja, um médico com experiência no manuseio dele. No peeling de fenol, a pele fica feia por torno de 15 dias que ela entra no processo de regeneração. Depois disso, toda aquela pele envelhecida vai embora e a pele jovem já começa a surgir. Bastante vermelha, mas ela vem melhorando gradativamente ao longo das semanas, proporcionando resultados lindíssimos após o primeiro e segundo mês. O peeling de fenol pode ser feito full face, ou seja, na face toda, quando a gente pretende tratamento intenso das rugas e retração de pele, lembrando que ele é o peeling que mais retrai a pele, ele é o peeling que trata a flacidez. E também pode ser feito na região da pálpebra, principalmente pálpebra superior, que é o que nós chamamos de blefaroplastia química. O que é a blefaroplastia química? É um procedimento de retração da pele da pálpebra sem cortes nem cirurgia. O peeling de fenol pode ser feito por pacientes jovens e pacientes até de muita idade, mas a indicação tem que ser do médico, porque a gente precisa avaliar alguns outros fatores da pele para que a gente possa entender se a pele vai retrair, como será o processo de retração, qual é a indicação precisa. Muitas vezes a gente pode pensar no peeling de fenol ou pode pensar, por exemplo, nos bioestimuladores que são injetáveis. Cada um vai ter um papel e vai ter uma função definida para a pele. Enquanto os peelings superficiais agem aqui na epiderme, o peeling de fenol ele é o que mais penetra e ele vem agir aqui embaixo. Então tudo daqui para cima que está envelhecido, com envelhecimento, com perda de estrutura, com perda de elasticidade, tudo isso vai embora. Como ele age aqui, a gente vai regenerar profundamente a pele e com isso a gente vai ter um efeito lifting. Como ele age profundamente, ele tem um período de recuperação um pouquinho maior, que é em torno de 10 a 15 dias. Mas esse processo não tem dor. Então, a recuperação do fenol ela acontece gradativamente, mas o paciente fica com a pele com um pouquinho mais de casquinha, a pele fica um pouco mais sensível, mas sem dor.